queridos, estamos aqui então para o nosso segundo vídeo da nossa jornada semanal. Hoje, segunda-feira, 3/8 de 2020, estamos iniciando o mês de agosto. E em geografia, que vai ser agora o nosso segundo vídeo, eu vou dar continuidade na matéria e nós vamos pegar lá na página 101, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os povos africanos. Nós já falamos dos povos indígenas, falamos do povo europeu e agora a gente vai falar um pouquinho dos povos africanos, tá? Mas antes de eu começar a ler o que está aqui, a gente grifar as principais informações, eu gostaria que, assim que vocês terminassem de ver o nosso vídeo, vocês fossem lá no YouTube e procurassem assim para mim. No YouTube não, pesquisasse lá no Google o site Brasil de Fato e colocasse lá, tem uma lupinha, vocês vão escrever lá, Comunidade Quilombola em Santa Luzia. Aí vai abrir algumas reportagens e vai abrir essa aí, essa Comunidade Quilombola em Santa Luzia. Essa reportagem, ela foi feita em fevereiro de 2019, ou seja, o ano passado, tá? Porque aqui em Santa Luzia nós temos um quilombo. E eu gostaria muito que vocês visitassem esse site, lessem essa reportagem, porque lá está falando como é a vida no quilombo. E essa informação ela é importante para que a gente possa responder à atividade que vai estar na página 104, que vai trazer uma leitura informativa para vocês, mas depois ela vai perguntar como você imagina que seja a vida em um quilombo. Então, para ajudar a vocês a enriquecer esse conhecimento sobre o quilombo, vocês vão nesse site, Brasil de Fato, pesquisem lá na lupa para mim, Comunidade Quilombola em Santa Luzia, e aí vai aparecer essa reportagem do Quilombo de Pinhões. Leiam, deliciem-se, tá? É uma história muito bacana, eles lançaram um livro, né, o ano passado, contando um pouquinho sobre o modo de vida no quilombo em Santa Luzia, tá bom? E com isso vocês vão conseguir responder, assim, divinamente a questão que está lá na página 104, tá? Então, assim que terminar esse vídeo, vocês vão lá e pesquisem no site Brasil de Fato, por favor, tá bom, meus queridos? Vou deixar tudo lá no Educare também, caso alguém esqueça, tá? Bom, então vamos lá. Página 101, nós vamos então dar continuidade aí aos povos africanos. Então vamos lá. Assim como os indígenas e os portugueses, que são os europeus, os africanos vindos para o Brasil também pertenciam a grupos diferentes. Advindos de várias localidades da África, advindos, no caso aí, vindo, tá? Eles apresentavam aspectos físicos e culturais diversos. Então agora a gente vai ver qual foi a contribuição africana que esse povo deixou para enriquecer a nossa cultura que nós usamos no dia a dia agora, atualmente. Então vocês vão grifar para mim aí o último parágrafo, né, que está lá na página 101, que está falando que era um povo que apresentava aspectos físicos e culturais diversos. Vamos ver agora um pouquinho desses aspectos. Então, na página 102 aí, a gente vai dar continuidade. Não há registro oficial da data da chegada dos primeiros africanos ao Brasil, nem de quantos eram. A estimativa, segundo o IBGE, é que cerca de 4 milhões de africanos chegaram aqui entre os anos de 1500 e 1850. Então, nós vamos grifar esse primeiro parágrafo lá da página 102, de não há registro oficial até o ano de 1850. Aqui nós temos uma rota de partida e chegada de escravos da África para o Brasil. Então, olha só, a gente vê aqui o continente africano, tá? E a gente vê o que está de vermelho são as rotas por onde os escravos partiam para chegar aqui no Brasil, tá? Lembrando que era uma viagem extremamente penosa, dura, sofrida. Os negros viajavam em um navio chamado navio tumbeiro. Sabe por que ele tinha esse nome de navio tumbeiro?
porque os negros eram transportados nos porões dos navios, das embarcações. Lá, eles comiam como se fossem animais, a comida era jogada no chão. Aquele que estivesse na frente, conseguisse pegar logo, se alimentava primeiro, se alimentava melhor do que os outros que estavam mais no fundo. Muitos escravos morreram nessa viagem, porque era uma viagem que durava de 4 a 6 meses. Eles saíam da África e só iam pisar em terras firmes depois de 4 ou 6 meses de longa viagem, tá? E aí o que acontecia? Muitos adoeciam e morriam, principalmente os mais velhos. Então não tinha como enterrá-los. O que eles faziam? Eles enrolavam eles em panos e já tiravam eles ao mar. Então eles viravam comidas de peixe depois, certo? Então era uma viagem muito dura, muito dolorosa, muito penosa para os africanos, que além de estar sendo tirado do seu país, levado para um outro país para se tornar escravo, para trabalhar sem receber nada em troca dos seus serviços, ainda viajavam em condições minimamente desumanas, tá? Os africanos que chegavam eram utilizados como mão de obra escrava. O tráfico negreiro para o Brasil aumentou a partir da segunda metade do século XVI e se manteve em crescimento até meados do século XIX. A principal finalidade do trabalho escravo era a produção da lavoura canavieira, mas os africanos foram utilizados também em outras funções, como os cuidados dos afazeres domésticos e administrativos das fazendas. Portanto, eles tinham contato com vários grupos da sociedade que estava se formando, desde os proprietários das fazendas até as crianças. Então, o que acontecia? Quando eles chegaram aqui, eles eram expostos e vendidos nas vilas, como se fossem mercadorias. Pediam para olhar os dentes, pegavam neles para ver se a carne era dura, olhavam o aspecto físico, principalmente dos homens, se eles dariam conta de trabalhar na lavoura da cana, tá? E as mulheres, as que eram mais jeitosinhas, vamos dizer assim, que estavam menos judiadas, essas eram levadas para trabalhar na fazenda, dentro da casa, para servir as senhoras, para cuidar das crianças, para fazer os afazeres domésticos, tá? Então, eu gostaria que vocês grifassem esse último parágrafo todo que está na página 102, porque aqui fala pra gente de como eles chegaram, o que eles vieram fazer aqui, quando se tornaram escravos. Nós temos uma imagem aqui, que é a obra que ela chama Desembarque, de 1835, ela é do artista Rugendas, ela retrata a chegada dos africanos no Brasil, tá? Na página 103, a gente continua falando um pouquinho aí dessa dolorosa vinda dos escravos para cá. 103, a gente vai falar então um pouquinho sobre que nesse contato, a religião, a comida, as danças e as línguas africanas foram se entrelaçando à cultura portuguesa e indígena. E daí, a cultura brasileira foi sendo construída dentro da diversidade dos povos que ocupavam vários cantos do planeta. Então, vamos grifar isso aí, né? De no contato até planeta, porque fala justamente que a cultura africana, ela foi se entrelaçando à cultura indígena e à cultura europeia, a cultura vinda dos portugueses, né? Olha que interessante, não foi se desprezando nada, foi se agregando, né? Para formar, então, a nossa identidade cultural, a identidade cultural brasileira, que é muito diversificada. Alguns exemplos da cultura africana em nosso cotidiano são as comidas, a feijoada, que diga-se de passagem é uma delícia, o leite de coco, a pimenta, a pamonha e o acarajé. Além disso, a base rítmica africana serviu de base para a criação do samba, maracatu e choro. Ô, gente, a cultura africana é tudo de bom. Olha para vocês verem. Feijoada, um prato típico maravilhoso,
Muitos turistas vêm para o Brasil para se deliciar com a feijoada, porque não conhece, mas sabe que é um prato típico brasileiro. E o samba. Quer uma mistura melhor do que comer uma bela feijoada e apreciar um bom samba? Esses motoqueiros, eles resolvem passar justamente na hora que eu tô gravando o vídeo. Eu gravo mais tarde, tem motoqueiro. Eu gravo de manhã, tem motoqueiro. Mas desprezem isso aí, tá, meus queridos? Voltando aqui à cultura africana. O povo africano é um povo rico de saberes, de cultura. E eles deixaram isso aqui pra gente. E eles deixaram essa herança pra gente. Então a feijoada, deixa eu contar rapidinho a história da feijoada para vocês. Eles trabalhavam nas lavouras canavieiras, né, na plantação da cana, e dormiam na senzala. Eles eram proibidos de tomar o leite das vacas, de comer as frutas, e quando matava-se porcos, as melhores partes do porco iam para casa, para a fazenda. E aquelas partes, vamos dizer assim, desprezadas, né, as partes piores do porco, ficavam para os escravos. Eles poderiam usar aquilo para comer. O que eles fizeram? Começaram a pegar a orelha, rabinho, pezinho, mãozinha, e foram cozinhando aquilo no feijão, e daí nasceu a feijoada. Olha que interessante. Então foram com restos dos miúdos dos porcos que eles fizeram a feijoada. E é um prato delicioso, né? Tem gente que gosta da feijoada um pouquinho mais magrinha, que não tem tanta gordura, mas a feijoada tradicional, ela vem com todos os miúdos, sim, do porco, tá? E para acompanhar esse prato, eles ainda, né, os turistas quando vêm para cá, além de apreciar uma boa feijoada, eles também gostam de tomar uma caipirinha para acompanhar, tá? Mas então, além deles comerem os restos do porco, né, os miúdos dos porcos, eles também contavam para os africanos, né, para os negros, que se eles tomassem leite com manga, que dava um nó nas tripas e eles iriam morrer. Mas isso é uma lenda, é uma mentira, tá? Por que eles contavam isso para os negros? Porque os negros gostavam muito de comer as frutas, e manga tinha muita manga. E tinha as vacas, que eles já bebiam ali o leite da vaca, sem eles saberem, né? Sem os donos saberem, sem os feitores ficarem vigiando. Então, para evitar que eles tomassem leite, eles falavam que se comesse manga e tomasse o leite da vaca, ia dar nó nas tripas dele. Olha, gente, que maldade. Os coitados já trabalhavam tanto, de sol a sol, tinha hora de pegar, mas não tinha hora de largar, e ainda não podia nem tomar um leite, nem chupar uma manga. Era difícil, né? Pois é, meus antepassados, os meus ancestrais sofreram muito, né? Por isso que hoje a luta negra, ela tem que ser árdua, porque nós já sofremos demais, não é mesmo? Então, olha só, vocês vão grifar aí pra mim, nosso cotidiano até choro, tá? Que são alguns exemplos da cultura africana que estão presentes aí no nosso dia a dia. O nosso modo de comunicar também sofreu influência dos povos africanos, pois utilizamos várias palavras em nosso cotidiano desse continente. Palavras como bagunça, batucar, caçula, cafofo, cafuné, catinga, moleque, quitute, titica, têm sua origem no continente africano e agora fazem parte da vida do brasileiro. Então, vocês vão grifar aí para mim de palavras até brasileiro. Está aqui no meio do segundo parágrafo. Então, aqui, ó, palavras como bagunça, batucar, caçula, cafofo, cafuné, catinga, moleque, quitute, titica, são de origem do povo africano e que agora fazem parte da vida do brasileiro. Porém, a vida dos escravos em nosso território não era fácil. Devido à exploração do trabalho e os maus tratos sofridos, muitos saíam das grandes fazendas e cidades e formavam comunidades, chamadas quilombos, em busca da liberdade e melhores condições de vida. Tá? Então, vamos grifar esse último parágrafo todo aí.
porque fala da insatisfação dos escravos ao chegarem aqui e serem maltratados, não ter uma vida fácil, né? Pelo contrário, uma vida muito difícil, além das surras que eles levavam, tá, gente? Eles eram açoitados, eles eram colocados no tronco e ali eles levavam chibatadas, muitos morriam apanhando, tá? E os que não morriam ficavam ali, ó, muitos dias para se recuperar das feridas, dos chicotes nas costas. É uma coisa assim, bárbara, tá? Então, muitos acabavam fugindo para quilombos para conseguir ter uma vida melhor. Por isso, vocês vão fazer a leitura que está na página 104 para mim. E depois vão responder a questão número 1. Mas vocês vão assistir o vídeo primeiro, né? O vídeo não, vocês vão ler a entrevista que está no site Brasil de Fato para mim, que eu já expliquei no comecinho do vídeo, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado da história dos povos africanos, porque eu particularmente adoro. Até a próxima.